Então minha alma te Senhor. Grandioso és tu. Coração de Deus, as cruzadas, conosco o pastor Christian. Tudo bem, pastor? Tudo bem, Isaías, tudo jóia. Pastor, é uma alegria estarmos juntos em mais um programa Mensagem do Sul. E o senhor tem participado das cruzadas praticamente desde o início do ministério. E, inclusive, agora na última cruzada de Gravataí, foi uma bênção. Deus fez coisas lindas e maravilhosas, o senhor pregou uma noite. Como é que o senhor vê assim, essa obra de evangelismo? Como é que tu sente esse momento para o Rio Grande do Sul? Bom, a gente se criou no meio das cruzadas, né? Desde que a gente teve esse encontro com as cruzadas, já há muitos anos, no Uruguai, a gente começou a perceber, quando implementamos aqui no Brasil, basicamente, claro, na tua liderança, a gente começou a ver o resultado do que Deus começou a fazer. E mesmo tendo se passado tantos anos, né, Isaías, o que a gente vê? Que a cruzada continua sendo uma coisa de resultado impressionante. As pessoas estão sedentas por ouvir a palavra de Deus, por receber de Deus. Então, chegar ali numa sexta-feira onde tanta gente podia estar fazendo tantas outras coisas e estavam ali ouvindo uma mensagem de salvação bem objetiva, vi assim que realmente nós podemos fazer muito mais ainda por esse estado em termos de cruzada. Tanto na cura, na libertação, na salvação de pessoas, as pessoas estão com dificuldades. Me chamou a atenção nessa cruzada quando eu perguntei sobre a temática da depressão. E crianças, assim, né? Meninas de 12, 13 anos levantando a mão, alegando terem depressão. Então, os problemas do ser humano, eles continuam. E para isso o Evangelho é a solução. Pastor, o senhor ministrou sobre João capítulo 20, a respeito de Tomé. Você colocar muitas pessoas que estão com dúvida a respeito da salvação, pessoas inseguras, né? E essa questão, muitas pessoas não entendem o que significa salvação, a necessidade de salvação, por que ser salvo? Isso é uma pergunta que se faz. Salvação, né, pressupõe eu estar num estado que não é o estado ideal, ou seja, Deus criou o ser humano num estado, esse ser humano saiu desse estado, perdeu essa condição, e a salvação, então, no fundo é trazer esse ser humano para esse estado original. E aí você tem que ir para a Escritura, você tem que ir para um livro que revela uma coisa que a ciência não revela. Por exemplo, a ciência pode revelar como eu sou constituído biologicamente, mas a ciência não me revela na medida da minha natureza espiritual, porque a ciência não tem esse diagnóstico. E aí, eu, quando vou para a Escritura, eu entendo o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Mas, de repente, esse ser humano quis viver independentemente, quis viver fora desse estado que Deus criou, desse limite, e a partir disso o pecado entrou na história da humanidade. E aí vieram as depressões, o ódio, o assassinato, o complexo de inferioridade, a maldade, esse sentimento de vazio que todo ser humano tem. Uma hora ou outra na vida, esse sentimento ele bate. Então a salvação é tirar esse homem desse estado caído, onde o homem tentou por si próprio ser feliz, e fazer esse homem voltar para Deus para encontrar a verdadeira felicidade. Então voltar a um propósito que Deus sempre teve para o homem. Uma restauração do homem
em si e numa comunhão com Deus. Exato, até porque quando Deus criou o homem, Deus viu que não era bom que ficasse só e deu para ele uma auxiliadora. Deus pensou família para o ser humano e o ser humano depois desobedeceu a Deus, saiu de tudo isso que Deus havia criado para ele e agora então a mensagem de Jesus é: arrependam-se, voltem para um propósito que Deus sempre teve para vocês. Agora, a novidade é que há perdão para esses erros, há perdão para esses pecados, e essa é uma das maneiras de voltar. O amor de Deus, a misericórdia de Deus. Exatamente. O senhor enfatizou uma coisa interessante, pastor, que marcou muito na cruzada, a respeito da paz. Nesta salvação, o homem ele é restaurado em seu viver interior e ele recebe paz, essa questão da paz com Deus. Como é que se dá isso aí? Quando Jesus ressuscita, é interessante como a gente lê isso na Escritura, a primeira coisa que ele faz quando ele entra no cenáculo onde os discípulos estão é dizer: paz seja com vocês. A gente sabe que essa é uma saudação comum entre judeus e também entre árabes, né? Existem palavras específicas que definem essa saudação. Para o judeu como é que é? Shalom Aleichem, né? Que significa exatamente paz seja convosco, paz seja com vocês. E para o árabe? Em árabe é Salam Aleikum, que são, na verdade, expressões semelhantes, mas no fundo retratam o quê? Ideias de bênção para quem é saudado, tanto espiritual como material. Agora, quando Jesus usa essa expressão, aí a coisa ela fica um pouco mais profunda, porque Jesus, o apóstolo Paulo diz, Ele é a nossa paz. Na medida em que Ele paga a nossa dívida de pecado, Ele nos reconcilia com quem tínhamos inimizade, que era Deus, por causa do nosso pecado. Então, quando Jesus entra no local onde eles estão e saúda, paz seja com vocês, com certeza, o medo que eles tinham, a insegurança que eles tinham, o texto diz que eles tinham medo dos judeus. Claro, o líder deles havia desaparecido, mas de repente, Jesus, como havia anunciado, se torna agora presente e enche eles de paz. Uma paz, inclusive, que é independentemente dos pecados deles. Por quê? Porque os discípulos haviam abandonado Jesus. O texto do Evangelho diz exatamente que quando foram ao jardim de Getsemane, os guardas prenderem Jesus, todos os discípulos de Jesus se foram. E ainda Pedro e João, de repente, o perseguiam de longe. Então, essa volta de Jesus aos discípulos é o seguinte: vocês estão perdoados. Eu conheço os pecados de vocês e a minha morte na cruz foi para reconciliar vocês com Deus, para vocês terem paz, para não haver nenhuma separação mais pela obra da cruz. Amém. Esses assuntos, como outros, nós estamos sempre ministrando em nossas reuniões. Você é o nosso convidado, sempre em nossa sede, inclusive de Porto Alegre, na Presidente Roosevelt 313. Toda quarta-feira à tarde um culto de milagre, toda quinta-feira à noite também um culto de milagre e sempre no sábado jovens, domingo de manhã e domingo à noite. Pastor Christian, com algumas palavras, uma mensagem de amor para quem está precisando de paz. Bom, na medida em que o apóstolo Paulo escreveu que Jesus é a nossa paz e que ele derrubou a parede de separação que estava no meio entre judeus e gentios e em si próprio fez a paz, não há outro caminho. Se você quer ter paz com Deus, se você quer paz com a tua família, com o teu colega de trabalho e com a sociedade, sabe de uma coisa: Jesus é esse caminho. Como? Perdoando os teus pecados, reconhecendo que você é um pecador, como eu sou, tanto como você, mas quando eu creio em Jesus Cristo, que Ele me reconcilia com o Pai, que Ele paga os meus pecados, eu vivo em paz. Eu não devo nada a ninguém, a não ser o amor. E é o que Paulo disse: a ninguém fiqueis devendo alguma coisa, exceto o amor com que vocês têm que se amar. Então, a gente que é perdoado, a gente que é salvo por Jesus Cristo, naturalmente se desenvolve em nós o amor, a gratidão de também servir a quem precisa. E a paz é essa confiança de que estamos perdoados. Jesus pagou a nossa dívida.
Levanta as tuas mãos e cante. Jesus, declare esse nome outra vez. Aleluia. Oh, te adoramos.